Olá pessoal, tudo bem? Estamos hoje aqui gravando o nosso conteúdo no nosso patrocinador master, Fonte do Açaí. Só avisando vocês que algumas interferências de áudio se dão por conta do ambiente onde nós estamos. Bem, vamos iniciar agradecendo também a cada um de vocês que tem colaborado, divulgando o nosso canal, compartilhando os nossos vídeos para que o maior número de pessoas seja alcançado. Então, muito obrigado, porque o crescimento do nosso canal, ele só é possível através de vocês. Hoje nós vamos falar sobre autocuidado. E falar de autocuidado é muito difícil se a gente primeiramente não estiver executando, né? Se a gente falar de algo que a gente não está fazendo, realmente vira hipocrisia, não é isso? Então eu posso dizer que comigo está funcionando e por isso que eu estou compartilhando com vocês, ok? Primeira condição de autocuidado que a gente precisa observar é a hidratação. Como já foi falado aqui, muitos dos pacientes que estão em tratamento oncológico, eles passam um período fazendo tratamento de quimioterapia ou de radioterapia. E essas terapias, elas costumam ser bastante agressivas para o próprio organismo, uma vez que tendo o alvo as células cancerígenas, infelizmente células saudáveis também acabam sendo prejudicadas. Então a ingestão de água é um autocuidado muito significativo e ela precisa ser feita na quantidade certa e também de preferência nos horários certos. A pele, ela fica muito prejudicada quando nós estamos fazendo esse tipo de tratamento e nenhum tipo de reposição externa será suficiente para hidratação se nós não estivermos fazendo a hidratação principal, que é a hidratação interna através da ingestão de água. Então, como já havia conversado com vocês antes, existe um cálculo que é feito pelos nutricionistas que leva em consideração o peso corporal, 35 ml a 45 ml mais ou menos de ingestão de água, desconsiderando outros líquidos, tá? Não estou falando de chá, não estou falando de sucos, muito menos de refrigerante. Eu estou falando de ingestão de água. Então, esse cálculo de 35 ml na média por quilo corporal vai dar aí uma média em torno de 2,5 litros a 3 litros de água por dia. E essa ingestão, ela precisa ser diluída ao longo do dia. Não adianta eu querer tomar 1 litro de água de uma vez para compensar o esquecimento da tomada em outros horários. Eu preciso realmente estar respeitando a distribuição ao longo do dia. Principalmente, a maior parte dessa ingestão, ela deve ser feita no horário da manhã até antes do almoço. E o restante, de preferência, você consumir pelo menos 90% dessa meta, digamos assim, até o seu horário de meia hora após o jantar. Porque se você ingerir uma quantidade de água muito grande à noite, perto do seu horário de dormir, você vai ter que levantar mais vezes durante a madrugada para poder eliminar essa água, poder ir ao banheiro. Então, tudo tem uma coerência, tem uma lógica a ser seguida. A hidratação externa da pele também, a partir de hidratantes, né, loções corporais, ela também
é muito bem-vinda. Você pode estar usando óleo de girassol, por exemplo, principalmente nas regiões dos pés e das mãos, que requerem uma hidratação um pouco mais profunda, né? Se for usar um creme, precisa ser um creme um pouco mais denso, de preferência com composição de ureia na fórmula, porque essas regiões da planta dos pés e da palma das mãos, ela fica muito exposta a agentes de agressão. Na pele, ela é nossa barreira de proteção, né? A primeira barreira de proteção. Então, nós precisamos mantê-la íntegra. Quando ela não está hidratada de forma adequada, ela acaba ficando muito ressecada, podendo chegar a ter rachaduras, fissuras, e isso acaba expondo o seu organismo a uma série de fatores, né? Tanto químicos quanto também biológicos, né? Exposição a bactérias, a vírus, fungos, enfim. Quando a gente fala de pele, a gente lembra das nossas mãos, e a gente precisa lembrar também das nossas unhas, né? Unhas e cutículas. Quando a gente está fazendo o tratamento oncológico, nos é recomendado não fazermos a cutilagem, né, da cutícula dos nossos dedos. Porque quando a gente faz isso, né, o alicate, ele realmente faz um corte ali da pele, e por muitas vezes a gente acaba fazendo feridinhas, e essas feridinhas vão ser porta de entrada também para agentes agressores do nosso organismo. Então, não é recomendado fazer essa cutilagem. Pode, no máximo, estar fazendo a hidratação, como eu falei, né? Passando mesmo um agente hidratante direto sobre a cutícula e afastando com uma espátula, tá? Isso também faz parte do autocuidado. Outra observação que a gente precisa ser feita é em relação à região dos lábios, né? Existem aí no mercado diversos tipos de hidratantes, condicionadores labiais, né? A própria manteiga de cacau também, ela é recomendada, mas o importante é não permitir, mesmo os homens, né? Porque quando a gente fala de mulheres, as mulheres já têm esse hábito por conta do uso de batons, né? A maioria delas. Mas os homens acabam pecando um pouquinho nessa questão. Então, existem, inclusive, condicionadores labiais sem cor, que podem ser utilizados para essa finalidade. Outra questão importante é a região dos olhos, porque quando a gente fala de quimioterapia, por exemplo, pode ter a queda dos cílios, né? Eu praticamente, sobrancelha já não tenho mais nenhuma, mas cílio também praticamente tô sem, eu perdi o pelinho dos cílios. Então, daí é importante que a gente faça uma lubrificação com um colírio, que nós encontramos também diversas marcas, com diversos preços na farmácia. Você pode consultar o seu médico, que ele vai, vamos dizer, imitar a composição da lágrima, né? Para poder estar ajudando também nessa hidratação e compensar um pouco essa falta dos cílios, porque esses pelinhos dos cílios, eles justamente impedem, né, que a secreção do nosso olho fique mais espessa, né? Outra questão também é a queda da sobrancelha. Isso aí
costuma incomodar bastante gente. Eu não aconselho fazer micropigmentação, que são aquelas tatuagens, né, de forma de sobrancelha definitiva, porque nós precisamos fazer muitos exames de imagem e entre eles a ressonância magnética, que contraindica esse tipo de pigmentação, né, por conta do pigmento muitas vezes terem em sua composição ferro. E como o próprio nome já diz, ressonância magnética, né, o ferro ele pode ser atraído então pelo aparelho e aí provocar lesões na pele, então por isso é contraindicado. Então eu mesma faço o preenchimento da sobrancelha. Uma dica, né, o uso de pincel chanfrado, que ele tem esse ângulo, né, esse corte em ângulo, ele facilita bastante a aplicação. Eu uso um duo de sombras, que tem uma sombra opaca, sem brilho, uma cor um pouco mais escura, quase beirando o preto, um marrom bem escuro e um marrom mais claro. Então eu faço a marcação com a cor mais escura dos principais pontos da sobrancelha, né, fazendo também a angulação para me guiar, e depois eu pego essa cor mais escura ainda e vou fazendo como se fosse mesmo imitando o movimento do cílio, né? E posteriormente eu faço esse mesmo movimento com a cor mais clara, fazendo o preenchimento. Porque se eu passar direto, aí perde aquele aspecto de mimetização do pelo, que é o meu objetivo, né? Tentar amenizar para ficar com um aspecto o mais natural possível. Outra coisa também que incomoda bastante pacientes que estão em tratamento oncológico é a questão do aspecto mesmo do rosto também, que modifica, né? A gente costuma ficar com olheiras mais escuras, né? Com o rosto um pouco mais abatido, e isso também a gente consegue fazer aí a correção utilizando, né, algumas maquiagens, enfim. Isso daí faz parte também do autocuidado, né? Porque se você não se amar, você não se cuidar, quem vai fazer isso por você? Você pode até encontrar alguém que faça, mas nunca é o suficiente se você, principalmente, não tiver a consciência de que o sucesso do seu tratamento depende também de você querer. Deus vai fazer a parte dele, os médicos farão a parte deles, as pessoas da sua rede de apoio farão a parte dela. Mas se você se entregar e não lutar, não fizer a sua parte para que o seu tratamento seja bem sucedido, lembrando que já existem inclusive estudos falando sobre essa questão da influência da saúde mental sobre a saúde do organismo. O nosso corpo, ele somatiza muito do que a nossa mente ela gera. Então, se eu não acreditar que eu tenho ainda a possibilidade de sucesso do tratamento e não fizer o que está no meu alcance para minimizar os danos que a gente sabe que infelizmente vem com esse tratamento, aí vai ficar difícil, né, galera? Vai ficar difícil. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês no dia de hoje. Agradeço a cada um. Peço mais uma vez para que vocês compartilhem esse conteúdo com quem vocês acreditem que tenha utilidade para essa pessoa. E me despedindo aqui, reforçando sempre que Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Um beijo grande para vocês. Tchau, tchau.